quando existe uma escuridão, tem gente que reclama dessa escuridão e tem gente que acende uma vela. Nos últimos anos, eu tenho morado em países onde houveram crises. Começou em Londres, começou mais ou menos em 2007, uma grande crise. Se você acha que o Brasil está em crise, eu acho que nas devidas proporções não chega nem aos pés do que aconteceu por lá. E mais pra frente eu morei e ainda moro hoje num país que está em crise, que é a Espanha, com alto grau de desemprego, também muito maior do que no Brasil em si no momento. Está mais ou menos aí de 20 a 30% de desemprego, isso é mais ou menos 1 a cada 3 pessoas estão desempregadas nesse país, então quer dizer, uma alta crise, talvez muito maior do que no Brasil. E nesse período, por eu ter vivido em alguns desses países onde estavam em alta, por exemplo a Inglaterra, foi para a crise e agora vamos dizer assim, está recuperando, eu descobri que existe uma coisa muito interessante no tempo da crise. No tempo da crise é o seguinte, muita gente reclama da escuridão. Muita gente reclama da escuridão. O que eu quero dizer com isso? Está muita gente reclamando de tudo. Se você anda na esquina, você pega um táxi, o que está acontecendo? Muita gente reclamando, principalmente dos políticos que estão acontecendo assim, principalmente da situação que não devia ser assim. E nessa época de crise, eu costumo dizer que tem gente que reclama da escuridão e tem gente que acende uma vela. Então assim, aquelas pessoas que ficam reclamando daquela escuridão tendem a ficar naquela escuridão, porque reclamar nunca levou ninguém. Na maioria das vezes, reclamar por reclamar nunca levou ninguém a sair da escuridão. A maioria das vezes o que faz a pessoa sair da escuridão é procurar uma solução. Então, em vez das pessoas ficarem focando na solução, elas focam no problema, se portam como vítimas do problema. E nesse processo, eu vi muitos negócios falirem, assim, na minha frente. Então, vou dar um exemplo, em Londres, quando eu morava lá, um corretor de imóveis, muitos corretores de imóveis faliram. Então, num tempo onde está bombando a economia, qualquer pessoa que tem pelo menos 2 neurônios consegue fazer um negócio e fazer aquele negócio funcionar. Ela não precisa de muita coisa, porque cliente chove nas portas desses negócios. Então, só que o que acontece? Quando entra em crise, quando chega a escuridão, aí só ficam aqueles que são bons. Então há uma certa escassez, a clientela não é tão mais abundante, só aqueles negócios que estão com seus processos otimizados, seu marketing otimizado, seu processo de conversão otimizado, seu processo de entrega de produto otimizado que fica. Então é aquela velha história, quando a maré baixa aí é que a gente vê quem está de calça curta. Então a crise em si é um problema para muita gente. Então, se você é uma pessoa que está do lado de lá e você é uma pessoa reclamante, que só reclama da escuridão, a crise vai te afetar muito negativamente. Agora, se você é uma pessoa que acende vela, que foca na solução, aí que vai acontecer uma coisa seguinte, você vai tender a prosperar mais. E por mais interessante, eu tenho negócios no Brasil faz muito tempo e meu negócio sempre tem uma curva de crescimento. E esse ano, apesar da crise, a curva de crescimento está lá em cima. A gente está crescendo, vamos dizer assim, que a gente está do dobro do que a gente estava 2 anos atrás. A gente está cresceu 30% até então, ano a ano, né, do que a gente tinha no ano passado, por exemplo. E por que isso acontece? Por que eu estou crescendo? É porque o meu mercado se dá melhor em crise? Não. Em teoria, meu negócio, assim como o outro, depende de quantidade de dinheiro. Em crise, as pessoas tendem a segurar mais o dinheiro. E elas tendem a pensar com mais clareza onde elas vão gastar esse dinheiro, onde elas vão investir esse dinheiro. Então, no caso, o que acontece? Por que eu estou crescendo? Porque eu estou acendendo vela, em vez de ficar reclamando da escuridão. E eu estou acendendo vela, a qualidade de tudo que aconteceu nos meus negócios, a gente está cada vez mais melhorando, isso vai fazer com que eles prosperem, prosperem. Então eu estou ativamente eu estou ativamente aumentando a potência do meu motor, apesar da maré estar contra mim, e isso vai acontecer com grandes pessoas. E aí o que acontece? Depois dessa crise baixar, no seu negócio, no meu negócio, na maioria dos negócios, a maré vai varrer aquelas pessoas que não estão preparados, que não estão investindo na educação delas, que não estão investindo na melhora dos processos delas de marketing, de satisfação do cliente, de qualidade do produto, e ela vai varrer isso. Então, o que eu queria deixar nesse vídeo é o seguinte, a gente está vivendo no Brasil um tempo para muita gente, um tempo de escuridão.
E você pode escolher ficar agora reclamando da escuridão, reclamando dos culpados da escuridão, ou você pode focar na solução e acender uma vela. E a minha sugestão é que você pare. Toda vez que você comece a reclamar de alguém, pare e pense, porque aquela reclamação, na maioria das vezes, não te tira, não traz a solução, não faz com que isso em toda a sua vida, reclamar do seu esposo, da sua esposa, não traz solução na maioria das vezes. Ficar reclamando, só reclamando do seu filho, não traz solução outras vezes. Hoje eu estou em Paris, num lugar, enfim, estou em Paris, e eu acabei de pegar um táxi, e a gente marcou com um grande amigo meu, ele vai se casar, e hoje é despedida, enfim, esse final de semana é despedida de solteiro dele, e todo mundo marcou um táxi para se encontrar num restaurante. A gente veio aqui, é muito legal. Inclusive nesse processo, vou até colocar um vídeo, pulei de um elástico, fiz um monte de coisa legal. Mas o que acontece? Chegou uma hora que eu digitei o endereço que ele me deu, digitei o endereço que ele me deu e fui até lá. E aí quando eu chegou lá, não era o restaurante que estava marcado. Quando eu fui ver, o Google tinha colocado aquele restaurante do outro lado da cidade, por algum motivo ou outro, tinha um bug no software do Google. E naquele momento eu falei, nossa, agora eu vou estar atrasado onde era para estar, e se você não me conhece, eu não sou uma pessoa que gosta de atrasar, isso me afeta muito. Sou uma pessoa que gosta de cumprir minha palavra. Se eu falei que está 1 hora até lá, eu gosto de estar naquela 1 hora. E naquele processo, mesmo não estando falando de negócio, eu tinha 2 opções. Ou eu ia ficar reclamando da escuridão, e no caso da escuridão era o bug no software que eu tinha, do mapa que eu tinha utilizado, ou eu vou acender uma vela. E no meu caso, acender uma vela, entrar em comunicação com a galera e falar assim, é o seguinte, aconteceu isso, tô no lugar errado, segura aí porque eu tô chegando. Eu sei que isso vai afetar o resto que vocês vão fazer, mas tô fazendo isso. E aí, o mais interessante é que quando eu cheguei lá, eu me peguei culpando o software do Google. Falei, que droga de software, devia estar certo. Mas quando eu parei um processo, eu parei e analisei aquele processo, eu falei, nossa, Érico, você está reclamando da escuridão. E eu comecei a olhar o que em mim tinha causado aquele problema, o que eu podia fazer diferente, apesar das circunstâncias, daquelas circunstâncias. E apesar da circunstância apesar do endereço, ele está mostrando um lugar de Paris, mas eles tinham me dado o nome do restaurante. Eu podia ter checado se procurado, fazia uma coisa que chama em inglês double checking, para ver se aquele endereço que estava mostrando no Google batia com o restaurante. E se eu fizesse esse duplo check, eu descobri que o cara estava me mandando para um lugar que, enfim, não tinha nada a ver com o endereço. A rua era Jorge V, e ele estava me mandando para uma rua que não tinha nada a ver com Jorge V. E o fato é o seguinte, não espero que você entenda isso não, mas eu ser parte da responsabilidade de estar no lugar errado, na hora errada, era minha. E dependendo... Então, o que eu quero dizer com isso? Eu, constantemente, estou exercitando esse músculo de deixar de reclamar da escuridão. Deixar de reclamar das picuinhas da vida, deixar de reclamar das picuinhas das coisas que eu estou fazendo. E acender uma vela, não importa aonde eu quero chegar. Então, nesse tempo de crise do Brasil, exercite isso. E por melhor que você seja, as chances são que, se você é como eu, às vezes você vai se pegar reclamando da escuridão, ao invés de acender uma vela. E quando você se pegar isso, ótimo, respira fundo, solta e se torna aquela pessoa que foca na solução. Um grande abraço, esse é o vídeo de hoje. Se você está curtindo esse canal, assine o meu canal do YouTube agora. Assinou? Em algum lugar aqui tem um botão para assinar. E agora sim, deixa um comentário. Deixa um comentário dizendo o que você achou. Clica gostei, se você gostou. Clica não gostei, se você não gostou. Eu te vejo no próximo vídeo.